Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal aqui da Quinta de Luz. É bom tê-los aqui. Meu nome é Melissa, para quem não me conhece ainda, e eu vim conversar um pouco sobre a oportunidade da encarnação, no caso da gente, da reencarnação. A oportunidade de estar no corpo físico, né? Passando pelas vicissitudes e pelos aprendizados de estarmos aqui. Existe uma equipe, que é uma equipe que elabora, né, esses projetos de falas nossos, os estudos, o que a gente traz para vocês de conteúdo, né? E aí foi muito importante quando a gente fez a elaboração dessa sequência de vídeos agora, que ele fala sempre dessas oportunidades e dos enlaces de estarmos aqui. Então, me proporcionou, pessoalmente, uma retomada de alguns conceitos que são, assim, práticos para nós no dia a dia, mas que nós precisamos refletir um pouco sobre eles, né? E são todos interligados e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, né? Eu vou começar, eu tô com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho, mas a gente vai ter uma instrução sobre a Gênese, a gente tem alguns livros da codificação que dão muitos indícios, assim, do que é, no caso nosso, falando da reencarnação, né? Do que é esse processo de estar no corpo físico múltiplas vezes para o aprendizado e qual é o objetivo e por que é uma necessidade, né? E aí a gente pode pensar em encarnar como sendo proveniente do latim incarnare, que é essa vinda para o corpo físico. No caso do Espiritismo, nós falamos de reencarnação porque nós passamos por esse processo de encarnar múltiplas vezes, como eu disse a vocês. E aí no Evangelho, no capítulo 4, o ponto 25 vai falar da necessidade da encarnação. Por que é importante que a gente esteja no corpo físico? E aí ele diz assim, o Evangelho vai nos dizer que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua própria inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Nós somos criados da mesma forma. A mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, que inclusive nos proporciona não cumprir as atividades que foram objetivadas para aquela encarnação e fazer com que a gente retorne, até que a gente possa se desenvolver, né? E aí ele diz assim, qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência seria uma injustiça. A reencarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus nos proporciona para aqueles que estão no início de suas vidas, como uma primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E aí, esse primeiro capítulo, esse capítulo 4, ele vai falar tanto desse processo de encarnar, de estar no corpo físico e de estar em aprendizado, quanto de como a gente programa essa encarnação. E aí a gente parte agora para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos está aqui. Ele vai nos dizer também no capítulo 4, coincidentemente, que eu não me lembrava que os dois eram no mesmo capítulo, né? A questão 167, ela vai falar da finalidade dessa encarnação, da reencarnação. Qual é a finalidade da reencarnação? O melhoramento progressivo da humanidade. E aí a gente pensa assim, da humanidade está no coletivo, né? E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre essa finalidade. Na verdade, a gente pode distinguir ao longo da codificação 5 finalidades, né? Existem várias formas de a gente pensar nisso, mas vamos pensar sobre esse ponto de partida. Primeiro, uma expiação. No Evangelho ele diz que a gente vem
em expiação. Mas aí a gente pode pensar assim, essa expiação seria um castigo, né? Não é a perspectiva. A perspectiva da expiação é uma perspectiva de uma colheita das sementes que a gente plantou. Eu gosto de pensar assim. Eu fiz até um rascunho para discutir com vocês sobre isso. Por quê? Porque como nós partimos do mesmo ponto de partida, da mesma forma, cada um vai aprendendo e fazendo escolhas diferentes ao longo das várias encarnações, certo? E aí chega um ponto que cada um vai ter suas colheitas particulares. Então, a depender do que aconteceu nas outras encarnações nossas, nós nascemos em determinadas famílias, em determinados contextos de vida, né? Porque tudo é uma oportunidade de aprendizado. Essa oportunidade de aprendizado, ela vai estar na segunda finalidade, no segundo objetivo que a gente vai falar. E a expiação, esses sofrimentos que a gente passa durante a encarnação, na verdade, eles são colheitas de frutos que a gente plantou de uma forma não tão boa. E a gente, é como se a gente fosse fazer alguma coisa, são as consequências do que a gente faz no dia a dia. Só que no caso da gente é do que a gente fez em outras encarnações. Então não é propriamente um castigo, porque infelizmente a gente tende a colocar Deus na posição de alguém punitivo, não é? E, na verdade, o que nos é ensinado pela doutrina espírita é que ele é infinitamente justo e bom. Uma infinita justiça não castigaria ninguém, não é? Mas nos ajudaria a lidar com as consequências dos nossos próprios atos, das nossas próprias escolhas, a fim de crescermos, a fim de desenvolvermos, de nos amadurecermos, né? Enquanto pessoas. E aí a gente vai chegar na coletividade. Então, o segundo ponto de caminho seria exatamente a prova, né? A gente vem de expiação, passa por provas. As provas são os desafios, são as coisas que são colocadas no caminho da gente para nos levar aos aprendizados, né? Por exemplo, estar num corpo físico que perece é uma prova comum a todos nós, né? Porque o tempo passa, nós vamos inicialmente um corpo que é dependente quando a gente nasce, depois ele galga uma independência, uma virilidade, e depois ele passa a padecer e volta a ser dependente, né? Então, assim, o próprio corpo físico, ele já é um desafio. As condições, os lugares onde a gente nasce são outras provas, né? E aí a gente pensa assim, o terceiro ponto seria, a terceira finalidade seria uma missão. E aí a gente pensa assim, mas qual é a missão? A missão, ela tem a ver com o planejamento encarnatório. A missão, ela tem a ver com o que é que nós programamos, porque as encarnações, elas são programadas no mundo espiritual. A depender das pessoas que a gente precisa encontrar, das coisas que a gente ainda tem a aprender, seja moralmente, seja intelectualmente, porque existem dois caminhos de desenvolvimento, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. E para que um espírito chegue à perfeição, que é o objetivo de todos nós e de cada um de nós, né? A gente precisa se desenvolver moralmente e se desenvolver intelectualmente. Então, por isso que às vezes a gente vê disparidades. Tem pessoas altamente intelectualizadas e com uma dificuldade afetiva, amorosa, caridosa, né? Ela precisa desenvolver os aspectos morais daquele espírito e vice-versa. A gente também vê muito o inverso, pessoas altamente amorosas, caridosas, carinhosas, mas que têm uma dificuldade de desenvolver a intelectualidade. E aí a gente tem esse planejamento encarnatório. No planejamento encarnatório estão as condições de vida de cada um de nós, as famílias onde nós nascemos, os lugares onde nós nascemos, porque o espírito pode nascer nos mais variados lugares, né, ao longo das encarnações, e as culturas que nós temos acesso, inclusive os desafios daquelas próprias culturas, né? Porque estamos num planeta assim bem diverso, então é importante a gente pensar nisso. Cada espaço vai ter a sua peculiaridade e a sua potencialidade de desenvolvimento, porque tem coisas diferentes a nos dar. O quarto ponto
tem a ver com a história que ele falou que é um melhoramento progressivo da humanidade, certo? Que é cooperação na obra do Criador. Esse quarto ponto nos diz o seguinte. Ele vem da Gênese, do capítulo 11 da Gênese, tá? Vai dizer que esse progresso individual de cada um de nós, ele vai alavancar, ele vai contribuir para o progresso coletivo. Ou seja, nós temos responsabilidade no progresso coletivo da humanidade. E o quinto ponto seria o desenvolvimento intelectual, o nosso próprio. Porque através de cumprirmos a finalidade de nos desenvolver intelectualmente, cada um de nós, a gente vai poder alavancar o progresso coletivo através do auxílio daqueles que não conseguiram galgar o nível de desenvolvimento, de conhecimento que nós chegamos até aquele momento, uns aos outros, né? Uns mais, outros menos. Quando a gente falou da missão, é importante a gente entender que a missão seria como se fosse um objetivo daquele planejamento encarnatório de cada um individual. Diferente do que a gente fala que são os espíritos missionários, que são aqueles espíritos que têm um nível de desenvolvimento superior ao da órbita terrestre, mas que encarnam aqui entre nós para alavancar esse nosso desenvolvimento. E aí a gente vai ter inúmeros exemplos. Mas cada um de nós temos missões atreladas ao nosso planejamento encarnatório, missões individuais, que vão favorecer a missão do desenvolvimento do globo em que nós estamos, a partir da região que nós estamos, do país que nós estamos ou que nós vamos transitar, né? E por fim do globo onde nós estamos encarnados. Bom, pensando nessas 5 missões, quando a gente fala nesses 5 objetivos e finalidades, quando a gente fala na missão, uma das coisas que a gente pensou em pontuar foi a família, a importância da família. Eu estou mexendo aqui no livro no Evangelho, e aí para encontrar a parte que fala dessa importância do espírito de estar em grupos e em famílias, né? E essas famílias, elas são formadas tanto para nos proporcionar as provas que nós vamos ter de aprendizado e etc., mas também são formadas por afeições e afinidades vindas, advindas, de quando nós estamos na erraticidade. Na erraticidade, enquanto a gente está naquele período entre uma encarnação e outra, né, no plano espiritual, a gente também se junta em grupos, a gente também forma o que nós podemos pensar como famílias, né, como grupos afins, como grupos ligados pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, né? E esses grupos, eles programam as próximas encarnações, né? E tendem a se juntarem novamente no plano encarnado, né? Não é sempre que isso acontece, mas isso pode acontecer para fins de aprendizagem. Ou seja, além de uma necessidade, né? Como a gente pontuou, para que a gente possa se desenvolver, estar encarnado é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento. É uma oportunidade de exercício desse amor. É uma oportunidade de darmos ao globo o que nós temos de melhor através dos nossos contatos, né? do que nós temos de relações e impulsionar, alavancar o crescimento de todos. E é uma oportunidade muito preciosa, muito, porque como eu falei, quando eu falei da missão, existe um planejamento para cada encarnação. E é um planejamento minucioso, e é um planejamento cheio de detalhes para que a gente possa aproveitar o máximo possível. Não é um processo simples, fácil, assim, né? E é um processo eu posso pensar assim agora como sendo um presente divino. Deus, na sua imensa amorosidade,
nos proporciona incessantemente oportunidades para que a gente possa mostrar o melhor de cada um de nós, para que a gente possa exercitar aquelas dificuldades que a gente tem e conseguir superar elas, para que a gente tenha acesso ao máximo de pessoas possível e que a gente possa nos melhorarmos e melhorar aquelas pessoas também, né? E provar um pouco do gosto do amor, do carinho, do respeito, do desejo de desenvolvimento, do desejo de felicidade para nós e para os outros. Então, quando me deram o papel de vir aqui conversar com vocês sobre essa oportunidade de estar encarnado no globo, eu fiquei até lisonjeada, fiquei feliz, né? E eu espero que vocês possam, ao ver esse vídeo, pensar um pouco, afinal, o que é que eu estou fazendo nessa encarnação? Como é que eu estou aproveitando essa oportunidade? Ou melhor, será que tem coisa que eu posso fazer melhor? Será que eu posso aproveitar mais esse processo? Eu sei que a gente tem muitas dificuldades, mas esse é um momento em que o espírito tem muitas oportunidades. Então, que tal a gente pensar em novas formas de aproveitar essas oportunidades? Nós temos outros vídeos que falam um pouco sobre esse processo, tem algumas lives que falam da reencarnação, mas eu quero deixar para vocês o canal aberto para que vocês façam perguntas, para que vocês tirem as dúvidas de vocês, né, sobre esse processo. E se vocês quiserem indicações de livros ou algo assim, né, para que cada um de nós possa estar cada vez mais munido de informação, né, munido de informação para que a gente faça melhores escolhas e consiga aproveitar melhor essa encarnação, essa oportunidade. Inclusive proporcionar àqueles que estão ao nosso redor que aproveitem melhor. Fiquem em paz, aproveitem a caminhada de vocês e estejam conosco. Sempre que quiserem, precisarem, estamos aqui. Muita paz, muita luz.